Glória a Deus. Mas é mais uma semana que nós conseguimos vencer e chegar aqui na casa do Senhor, no local de adoração, para juntos buscarmos ao Senhor. E eu quero dizer para você, querido, é preciso caminhar como cristão, é preciso caminhar como crente, é preciso caminhar diante das dificuldades, é preciso caminhar. Nós não podemos parar. Tem muita gente parando com muitas coisas importantes na sua vida, e a vida espiritual ela não pode parar. A vida espiritual que envolve o nosso relacionamento com Deus, ela não pode parar. O nosso crescimento espiritual ele não pode parar. O desenvolvimento da nossa vida em Cristo não pode parar. Aqui em 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando mais o presente século, que foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, os livros e principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda obra má, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Palavras de um homem seguro de que estava verdadeiramente fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não parou diante do chamado que Deus tinha na sua vida. Ele não parou. Ele não parou diante das decepções com as pessoas que o abandonaram no meio do caminho, Ele disse que Demas, amando mais o presente século, o deixou, o abandonou, foi para um lugar distante. E muitas vezes na vida cristã é assim: nós começamos a caminhar com Deus, pessoas começam a caminhar com Deus ao nosso lado, e de repente nós vemos a triste imagem dessas pessoas talvez se desviando, saindo da presença de Deus, indo para longe da presença do Senhor. E quantas pessoas hoje, talvez como Demas, têm amado mais o mundo, mais o presente século, do que a presença de Deus? Quantos crentes que um dia estiveram na presença de Deus e hoje não estão mais? Mas o apóstolo Paulo caminhou e permaneceu firme, apesar dos Demas que ele teve que conviver, dos Demas com quem ele se decepcionou. Talvez já aconteceu de você ter uma experiência na sua vida com algum tipo de Demas, alguém que estava na fé contigo, caminhando contigo, servindo a Deus contigo, mas de repente se afastou da presença de Deus. Mas não deixe isso desanimar o teu coração, não deixe isso te influenciar, Muitos podem estar saindo da presença de Deus, mas você pode ficar firme na presença de Deus. Amém? Você pode ficar firme. Não é porque alguns estão saindo que você tem que sair, não é porque alguns estão se jogando no buraco que você tem que se jogar, Você pode permanecer firme, você pode permanecer fiel, você pode permanecer com Deus, você pode permanecer na igreja. Não é porque o mundo está descambando, não é porque muitos crentes estão se desviando da fé que eu vou me desviar, que você vai se desviar. Porque, irmãos, nós vamos ter que prestar contas para quem? Para Deus, Cada um de nós dará conta de si a Ele. Então é para Ele que nós temos que prestar contas um dia, da nossa vida, da nossa fé, da nossa firmeza espiritual. Enfim, é preciso caminhar desabafando muitas vezes. Às vezes, queridos, o nosso coração fica cheio de problemas, de tristezas, de angústias, de decepções. E o apóstolo Paulo, eu vejo nele aqui um homem muito sábio. E ele, quando escreve aqui para Timóteo, ele desabafa. Ele abre o seu coração, ele fala do que ele está sentindo. Ele começa a dizer do que aconteceu, dos problemas, das dificuldades,
dificuldades, das situações que ele vivenciou com as pessoas. E na vida nós temos que muitas vezes desabafar. A experiência de desabafar, de falar do nosso problema, de compartilhar a nossa angústia, as nossas dificuldades, tira de nós o peso que muitas vezes vem sobre nós. Então é necessário, às vezes você tem que desabafar, você tem que contar dos seus problemas, falar das suas lutas com alguém que tem espiritualidade para te ajudar, né? Pastor, é com todo mundo, com qualquer um? Não, com alguém que tem espiritualidade para te ajudar, com alguém que tem intimidade com Deus para te ouvir e saber verdadeiramente como vai agir de forma positiva, né, e espiritual para te ajudar naquela situação. Então ali havia um conhecimento muito profundo entre Paulo e Timóteo. Eles se conheciam profundamente um ao outro, eles eram aliados, eles eram apoio um na vida do outro. Então nós precisamos caminhar muitas vezes desabafando. Às vezes nós precisamos ter um Timóteo na nossa vida, né, com quem nós conversamos, desabafamos, falamos dos problemas, pedimos oração, pedimos intercessão. É preciso caminhar também, irmãos, liberando perdão sobre aqueles que nos feriram. Crente que não libera perdão é um crente doente. Crente que não libera perdão é um crente depressivo. Crente que não libera perdão é um crente que está mal da alma. Irmãos, porque o perdão, ele faz mais mal para aquele que não libera do que para aquele que precisa que o perdão seja liberado sobre a sua vida. Então nós que estamos aqui, se alguém errar conosco, falhar conosco, pisar no nosso calo, nós temos que liberar perdão. Eu fico maravilhado quando o apóstolo Paulo ele fala de Alexandre, o latoeiro. Ele diz assim: Alexandre causou-me muitos males. A Bíblia não fala que males foram esses, mas diz que ele causou muitos males. E adiante ele diz assim: ninguém esteve comigo na minha defesa. Só que ele diz assim: que isso não lhe seja imputado, ou seja, que o pecado deles não seja evidenciado, que esse pecado não seja atribuído a eles. Eu libero perdão sobre eles, eu estou liberando perdão sobre a vida deles. Então, queridos, não tem coisa melhor do que você ter uma consciência limpa diante de Deus, limpa diante das pessoas, porque você é uma pessoa que quando alguém erra com você, você perdoa com facilidade, né? E perdão não é mérito. Você não perdoa as pessoas porque elas merecem, você perdoa as pessoas porque elas precisam, e você precisa liberar perdão por graça, porque por graça você foi perdoado. O perdão de Deus na nossa vida não é mérito, o perdão de Deus na nossa vida é graça. Um dia Jesus trouxe o perdão de Deus para nós por graça, e nós precisamos liberar perdão sobre a vida das pessoas que erram conosco por graça também. O perdão que eu recebi, eu tenho que repassar. Amém? Fala para o seu irmão aí: repassa o perdão que você recebeu. Tem que repassar o perdão, irmão. Perdão que você recebeu é para você compartilhar, é para você repassar. Perdão não pode ficar retido, ele tem que ser compartilhado. Mas por último, é preciso caminhar descansando na certeza de que quando as pessoas te abandonarem, Deus vai estar com você. Amém? Quando as pessoas falharem com você, quando as pessoas não estiverem do seu lado para te ajudar, para te apoiar, para te encorajar, o Senhor vai estar. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: me abandonaram todos, porém Deus esteve comigo. E ele diz assim, que o Senhor o assistiu, ou seja, o Senhor esteve com ele, o Senhor se fez presente na vida dele, o Senhor esteve ao lado dele, o Senhor o fortaleceu e o Senhor o livrou. 3 ações de Deus na vida de Paulo, que você pode ter a certeza que também são reais na sua vida. Você tem um Deus para te assistir, você tem um Deus para te fortalecer, você tem um Deus para te livrar na hora que você precisar. Então nessa noite eu quero começar aí o culto lendo essa palavra e declarando para nós, para cada um de nós, que nós precisamos caminhar, mesmo quando pessoas estiverem desistindo de caminhar com Cristo, mesmo quando pessoas estiverem desistindo de caminhar na fé, nós precisamos caminhar. Nós precisamos caminhar colocando para fora, desabafando, falando sobre os nossos problemas. Precisamos caminhar perdoando quem nos fere, mas acima de tudo precisamos caminhar
crendo que Deus vai estar conosco para nos livrar, para nos assistir, para nos fortalecer, para fazer a diferença na nossa vida. Então eu quero que você fique em pé, para nós começarmos esse culto em oração.